Vamos orar pelas crianças? Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, pelas Tuas pequeninas aqui, mas nós sabemos que tem outras para chegar, e nós clamamos também por elas, que Tu venhas proteger, Senhor, de toda e qualquer investida de Satanás contra elas, até as investidas que impedem que as novas cheguem. Nós damos uma ordem agora no mundo espiritual, que toda seta de Satanás e seus demônios, contra as pequeninas da tua casa, contra aquelas que ainda vão chegar, sejam agora repreendidas e paralisadas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Guarda, Senhor, as crianças da tua casa, e nós profetizamos com a autoridade que tu nos deu, Senhor, que essa casa será cheia de novas crianças vindas através dessas. Que elas sejam abençoadas, que suas famílias sejam abençoadas, que as amarras sejam caídas por terra agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós oramos, crendo na vitória que é nas tuas mãos, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos abrir a palavra? Lucas, capítulo 24, versículos 13. Lucas 24, 13. Em diante. O título aqui é Jesus surge no caminho de Emaús. Às vezes, irmãos, Jesus vai surgir no teu caminho. Em nome de Jesus. Eu creio que Jesus está surgindo na nossa vida em nome de Jesus. Surgindo no caminho do Brasil em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lucas 24, 13, eu vou ler na minha versão, você acompanha aí. Diz assim: e naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então lhes questionou: o que vos preocupa sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele, Jesus, lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão, presta atenção na frase e no verbo que eles estavam usando, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós, de novo, acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram ele. Então lhes admoestou Jesus:
Ó tolos, em outra versão diz assim, ó nécios de entendimento e lentos de coração, para crerem em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe, fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças e partiu e o deu a eles. Neste momento, neste instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles e questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Até aí. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, é lida nesse momento. Mas, Senhor, nós nada podemos fazer se Tu não fores conosco. Nada podemos falar se Tu não fores conosco, Senhor. Nessa noite, Senhor, nós Te pedimos que Tu venha, Senhor, exercer sobre nós a Tua vontade. Que Tu venha falar com o Teu povo nessa noite. Tudo aquilo que Tu preparou para os nossos corações, Senhor. Que nós, Senhor, possamos estar capacitados agora para receber a palavra genuína, Senhor, que vem do Teu trono. A palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que faz o milagre que nós não podemos fazer, mas só Tu podes fazer. Então, nessa hora, Espírito Santo, transforma a maldição em bênção. Transforma a tristeza em alegria. Transforma, Senhor, tudo que não é bom em algo bom. Porque Tu é capaz de fazer isso, Senhor, e nós confiamos no poder das Tuas mãos nas nossas vidas nessa noite. E oramos crendo nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Eu queria que você entendesse que nessa hora aqui, nesse texto que a gente está lendo, o cenário que esses homens estavam vivendo era o seguinte: eles tinham um mestre, um Senhor, que cuidava das suas vidas e que durante 3 anos seguidos eles ouviram de Jesus que Ele viria para transformar a vida das pessoas. Eles viram Jesus fazer milagres, eles viram Jesus transformar água em vinho, eles viram Jesus ressuscitar os mortos, eles viram Jesus fazer coisas, irmãos, que eles nunca haviam visto alguém fazer. Você imagina você andar com Jesus durante 3 anos, ouvindo tudo que eles ouviram, ouvindo dizer que havia um lugar preparado para eles, ouvindo, sabendo que existia um lugar aonde não haveria mais choro, aonde não haveria mais ranger de dentes, aonde não haveria mais doença, e que se aqueles que crescem nele, um dia, poderiam estar com ele naquele lugar. Esses homens, e é engraçado que esses 2 que estavam caminhando, não eram dos 12, eram dos 70, porque muitas vezes a gente pensa que Jesus só teve 12 apóstolos, ou 12 discípulos, mas não, irmãos, Jesus teve muito mais. Você e eu somos discípulos de Jesus aqui nesse lugar. Nós não fizemos parte ao vivo e a cores de quando Jesus estava aqui em carne e osso, mas nós cremos na palavra que foi pregada desde aquele dia até hoje. E nós andamos por causa dessas palavras e por causa das coisas que vimos e das coisas que ouvimos.
Só que nós temos uma diferença daqueles homens que estavam ali. Aqueles homens viram Jesus ao vivo e a cores. E você imagina a decepção deles, quando eles chegam e percebem que Jesus havia sido preso, havia sido algemado e levado para ser julgado por um crime que ele nem cometeu. Nessa hora, eles olham para a cruz e veem aquele que era o Senhor e o Salvador das suas vidas sendo levantado no madeiro. Aquele que prometeu para eles libertação, aquele que prometeu para eles salvação, aquele que disse que se você crer nele, você vai ter uma vida abençoada. Se você acreditar que ele era o Filho de Deus, o Messias. E de repente aquele que se dizia o Filho de Deus estava sendo morto na frente deles. Se coloca na situação desses dois homens. Eu sei que você já sabe o final da história, mas finja que você é um desses dois. Olha para Jesus na sexta-feira. Se coloque no dia. Sexta-feira à tarde, 3 horas da tarde. Jesus é levado na cruz, é pregado na cruz, e ele morre. Diz a palavra que imediatamente o céu se escureceu, o véu se rasgou, e Jesus entrega o seu espírito naquela cruz. Eloí, Eloí, lama sabachthani, disse Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Você ouve essa frase do seu Jesus, irmão. Um Jesus que te diz que ele nunca ia morrer, que ele nunca ia te deixar só. E ouve o teu Jesus gritar na cruz: por que me desamparaste? O que você faz na tua vida? Se eles mataram aquele que era o meu Senhor, o que eles vão fazer então comigo? Não era assim? Não é assim que humanamente você ia pensar? Ou você acha que você ia pensar diferente? Sabe, irmãos? A gente precisa entender o cenário dessa cena aqui, para entender o que Jesus pode fazer com as nossas vidas. Existe um versículo que está lá em Números 23:19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Será que tudo aquilo que Jesus disse, será que tudo aquilo que ele falou conosco, dizendo ele ser o Messias, será que ele não iria cumprir? E eu quando eu fui tomado pelo Espírito Santo para trazer essa palavra, o Senhor só me mostrava essa frase: os discípulos que iam para Emaús. Parece que nós estamos vivendo a mesma coisa hoje. É ou não é? Traz para o teu dia de hoje. Traz para o teu dia de hoje. Mas eu esperava que fosse uma lavada. Eu esperava que fosse uma vitória incontestável. Quando eu estava meditando isso aqui, eu estava 3 horas da manhã ontem. E aí o pastor Charles, lá de Uberaba, bota assim no grupo assim: vamos orar? Ah, rapaz, 3 da manhã. Eu estava terminando a palavra e dormi. Na verdade, eu já estava deitado quando tocou o sinalzinho do WhatsApp. E eu não consegui ficar deitado. Eu fui orar, irmão, junto com ele. 3 da manhã. Sabe por quê? Porque esse negócio ficou batendo na minha cabeça. E se der errado? E se ele morrer?
se a minha esperança for por água abaixo? Como é que vai ser? Sabe, irmãos, a sua fé e a minha fé não podem estar firmadas na palavra de um homem. A sua fé e a minha fé não pode estar firmada no que um homem ou uma mulher dizem. Por mais que esse homem e essa mulher sejam homens e mulheres de Deus. Porque só existe um que promete e cumpre a sua palavra. Só existe um que nunca vai voltar atrás naquilo que ele disse para você que faria. E esse chama-se Yeshua HaMashiach. Ele está aqui nessa noite, está falando de novo com você. Por que você está duvidando? Por que vocês estão voltando de Jerusalém com essa cabeça baixa? Com esse ar de tristeza? E aí, Jesus parece um brincalhão, tem hora, né? Ele chega por trás daqueles dois homens, dois discípulos dele. Eu imagino a cena. Jesus chega por trás e bate assim nas costas de Cleopas. Pá, pá, pá. Posso caminhar com vocês? Você acha que o Deus que te abençoou um dia, o Deus que te guiou um dia, Ele vai te deixar caminhar sozinho? Por mais que você não esteja reconhecendo aquele que anda com você. Porque sempre vai ter momentos difíceis na nossa vida. Sempre vai ter problema que você às vezes diz assim, agora não tem como resolver. Emaús significa banhos quentes. Banhos quentes. Em outras versões vai dizer assim, terra quente. Então estávamos saindo de Jerusalém para terras quentes. E aí eu falei assim, mas por que o senhor está me fazendo ver o significado de Emaús? Qual é o objetivo disso? E aí o Senhor me deu uma palavra, irmãos, que é engraçado. Quem já fez, como é que chama? Que entrou já numa jacuzzi com água quente, né? Hidromassagem. Quem fez hidromassagem já sabe que o que acontece quando você está numa hidromassagem com água quentinha. Tu relaxa, tu fica meio amortecido, tu fica meio, né? E é exatamente esse sentido que o Senhor estava me falando. Olha, sabe o que estava acontecendo com esses dois garotos, com esses dois homens? Eles estavam amortecidos por causa da notícia que eles receberam na sexta-feira. Já era domingo. Domingo à tarde já. Eles estavam voltando para Emaús. E aí eles encontram com uma pessoa no meio do caminho. E Jesus, como Ele conhece você no seu interior, quando Ele conhece você nos seus maiores segredos. Não pense você que você tem segredo para Jesus. Você não tem segredo nenhum. Louco é aquele que pensa que Jesus não conhece os seus maiores segredos. E Jesus, conhecedor dos segredos daqueles homens, sabendo de tudo, porque Ele era o ator daquilo que havia acontecido, Ele chega perto dos discípulos e diz assim, quais acontecimentos? Parece uma brincadeira, né? Os caras ficaram possessos, irmão. Se você imaginar a cena, você vai ver que os caras responderam para Jesus com raiva. Olha aqui, presta atenção. Versículo 17. E Ele lhes questionou. Não, peraí. Falta de óculos é um problema sério, né?
Jesus, ao que ele lhes indagou: quais? Não, mas antes Jesus falou com eles aqui, ó. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. Aí vai dizer assim, ó: no entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe. Quando ele diz aqui replicou-lhe, que ele diz assim, chamou a atenção dele. Olha o que ele diz: será que tu é o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos dos últimos dias? Será que você é a única pessoa? Por que ele disse isso? Porque aquele caminho, irmãos, não tinha de onde ele está vindo, de outro lugar. Aquele era o único caminho que ligava Jerusalém a Emaús. Não tinha outro caminho. Então ele só podia estar vindo de Jerusalém. E Cleopas olha para ele e diz assim: será que você, cara, foi a única pessoa que teve em Jerusalém, não sabe do que está acontecendo? Aí Jesus, com aquela simpatia dele, e ele é simpático pra caramba, né? Quais? Dá para você me explicar? Aí os caras, não é possível. Sabe aquela coisa que você conversa com uma pessoa e diz assim: será que você não entendeu o que Jesus está fazendo na tua vida? E aquela pessoa olha para você: o quê? Aí tu pensa assim: eu vou ter que desenhar. Será que aqueles homens pensaram assim: será que eu vou ter que desenhar para você, cara? E até então eles não sabiam que era Jesus que estava na frente deles. Será que eu vou ter que desenhar para você? Não é possível que você não sabe das notícias do Diário da Tarde de sexta-feira. Você imagina uma cidadezinha pequena, onde eu vivi, né, 13 anos da minha vida numa cidadezinha pequena. Não vou falar o nome, mas todo mundo sabe. Que lá a notícia que mais se divulgava era o enterro. Tu estava trabalhando, chegava o carro de som, anunciando, 3 horas da tarde, fulano de tal vai ser enterrado, não sei o quê. E ele rodava a cidade inteira, divulgando a morte daquela pessoa. Era um evento. Você imagina como é que foi o evento da morte de Jesus, irmão? Divulgado por todos ali. Por isso que eles ficaram por conta. Será que você não sabe que o nosso mestre morreu? Eles ficaram indignados. Mas Jesus tem um propósito. Preste atenção nisso aqui. Jesus tem sempre um propósito na sua vida. Nada do que ele faça, nada do que ele diga, nada do que ele te pergunte é por acaso. Todas as palavras que saem da boca de Deus saem com um único objetivo: te levar à salvação da sua alma. E Jesus não pergunta aquilo por acaso. Jesus, quando diz assim, quais? Sabe qual era o objetivo de Jesus para aqueles homens? Era dizer para eles assim: vocês estão atrasados. Vocês estão baseando a sua vida numa notícia falsa. E aí, quando Deus falou isso comigo, eu falei assim: Senhor, muitas vezes a gente fica ouvindo esses institutos aí da vida. Muitas vezes a gente fica ouvindo esse monte de notícia falsa aí e fica dando mais crédito a essas coisas falsas do que aquilo que Deus fala no nosso coração. Porque Ele diz assim: não importa se A ou B vai vencer, o que importa é que se você é meu, você continua sendo protegido por mim. Não importa. Às vezes a gente fica muito preocupado. Eu fiz propaganda para um homem, eu fiz. Mas nessa madrugada Deus falou comigo assim: meu filho, eu sei que você gosta dele, eu sei que você fez propaganda para ele, mas a tua vida não depende dele, a tua vida depende de mim. Às vezes a gente está tão preocupado em quem vai votar, em quem vai deixar de votar, em quem vai fazer o quê. Não, irmão.
Se A vai vencer, se B vai vencer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não vou ser. Não sei você, eu não. Eu não. Por isso que eu lhe pergunto para você assim, quais os acontecimentos da sua vida que estão te fazendo impedir de me enxergar? Será que você está tão atrasado no tempo? Será que você está tão preso à notícia de sexta-feira e se esqueceu que hoje é domingo? Sabe, irmãos, Jesus passou 3 anos da sua vida ao lado daqueles homens, falando do evento que estava acontecendo naquele momento. Jesus disse, olha, um dia vai acontecer que eles me levarão para a cruz, mas não precisa ficar preocupado, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aqueles homens ali estavam preocupados com a notícia de sexta-feira. Será que você é a única pessoa que não sabe dos últimos acontecimentos? Ainda repreendendo Jesus, irmão. Dizendo assim, Jesus, será que você... Só faltou fazer igual aquele padre, né? Não era nem para você estar aqui. Irmão, Jesus, Ele sabe de toda a sua vida. Não adianta você correr para um lado, para o outro. Eu não vou naquela igreja não, porque aquele pastor... Misericórdia. Aquele pastor fala uns negócios não muito legal não. Que ele fala uns negócios sobre libertação que eu não estou querendo ouvir. Se Deus tiver um propósito na sua vida, você não vai ouvir aqui, mas vai ouvir lá. Corre para lá para tu ver se não vai ouvir lá. Aqueles homens estavam fugindo do chamado que Deus tinha para eles. Sabe, eu fico assim, impressionado. Irmãos, como que Deus, Ele é misericordioso com a gente. Lembra de Jonas? Jonas, você vai para Nínive, porque eu tenho um propósito com você lá. O que ele faz? Ô moço, me dá uma passagem para o teu barco para Tarsis. Ele compra a passagem, entra no barco e começa a viagem para Tarsis, acreditando que nada iria acontecer, acreditando que tudo iria dar certo, acreditando que ele estava fazendo a melhor coisa para a sua vida. Mas tinha Deus um propósito na vida de Jonas. E Deus tem um propósito na sua vida. Não adianta você achar que você vai comprar uma passagem para Tarsis e você vai estar tranquilo, porque não vai. Deus vai te dar um jeito de te trazer para o centro da vontade dEle e continuar fazendo a obra na sua vida. Ele vai fazer. Não importa se você não goste disso. Eu nunca quis ser pastor. Nunca pedi para ele, Senhor, me faz um pastor. E nunca, muito menos, pedi a ele assim, me faz um pastor de libertação. Nunca pedi. Eu tinha medo de demônio. Mas ele falou assim, agora por causa disso, que tu está com medo de demônio, eu vou te fazer enfrentar demônio. Só porque tu está com medo. Deus gosta dessas coisas, irmão. Sabe, Deus gosta de desafio. Quando você diz para ele assim, eu não vou. Agora tu vai. É agora que você vai. Você não vai não? Então vai ver que você não vai. Você vai ver quem é que manda, se sou eu ou se é você. Deu uma tempestade no barco. E não sei o que. E os caras apavorados perguntando assim, meu Deus do céu, o que nós fizemos? Às vezes, irmão, você está relutando muito no seu chamado, você está relutando muito em fazer aquilo que Deus quer que você faça, você vai trazer tempestade para aqueles que estão ao seu redor.
Você vai trazer desgraça para aqueles que estão ao seu redor. Peça para Deus dar discernimento para as pessoas que estão ao seu redor para dizer assim: me joga no mar de uma vez. Me tira desse barco e me tira dessa situação, porque o problema sou eu. Quando Jonas disse assim: ó, o problema sou eu, pode me jogar no mar. O que ele fez ali? Confessou o seu pecado. Mas Deus desampara aqueles que confessam seus pecados, irmãos? Ele deixou Jonas se afogar? Não, diz a palavra que veio um peixe grande e engoliu Jonas e deixou ele a salvo e cuspiu ele aonde? Meu filho, Deus vai fazer e cumprir o seu propósito na sua vida. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Você pode fugir, você pode questionar, você pode perguntar, e Deus vai fazer, Ele vai continuar fazendo. O problema todo, irmãos, é que enquanto nós estamos dando vazão aos nossos medos, aos nossos questionamentos, quem se aproveita dessa situação é o diabo. Quem se aproveita das coisas que nós não fazemos quando devemos fazer é o próprio diabo. E o diabo se aproveitou daquela situação daqueles dois e começou a trazer questionamentos. Você imagina o que deve ter vindo na cabeça daqueles dois? Ele mentiu para você. Ele disse que ia fazer, mas não fez. Ele disse que ia te levar para o céu e não te levou. E aí vai criando, sabe o quê? Olha os sentimentos que Satanás vai trazendo com as notícias falsas que ele vai colocando, com as mentiras que ele vai colocando na nossa mente. Tristeza, dor, desesperança, incapacidade, raiva de Deus. Não era assim? Ele mentiu. Frustração, decepção, medo, perda de foco, depressão, ansiedade. Para pensar se você tem alguma coisa dessas coisas aí na tua vida. Sabe o que é isso? São mentiras, notícias falsas que Satanás está colocando na sua mente. É mentira. Você não é nada disso. Mas você está dando ouvido à notícia velha. Você está ouvindo notícia de sexta-feira à tarde. Quando já é domingo de manhã, a notícia já passou. O diário da tarde de sexta-feira, você tem que saber pegar o quê, irmão? Pegar o diário da tarde de sexta-feira e rasgar ele. Rasga esse troço da tua vida, pô. Larga esse negócio aí, para de ouvir coisas que não é para ouvir. Para de dar ouvido ao diabo e começa a ouvir a voz de Jesus, que já ressuscitou há muito tempo e está do teu lado, perguntando quais coisas que você quer que eu mude na sua vida. Quais são? Fala para mim, eu quero ouvir você falar. Sabe por que Jesus perguntou isso para ele? Porque Jesus já sabia, mas ele quer ouvir de nós. Confissão de pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não adianta só você saber que está aí. Precisa confessar e deixar. E graças a Deus que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E por causa disso elas se renovam a cada manhã. A notícia de ontem já não é mais a mesma de hoje. Você imagina o cenário. Sexta-feira eles recebem a notícia: Jesus está morto. Sábado, silêncio sepulcral. Não saiu o jornal naquele dia. No domingo, eles recebem, presta atenção, uma notícia das mulheres que foram no sepulcro. Nós chegamos lá e Jesus não estava mais lá. Por que procurais aquele que vive? Ele não está mais aqui. Tem uma notícia para você: Jesus não está mais no sepulcro. Ele está vivo, está no meio de nós, está dizendo com você: eu estou aqui.
Jesus está aqui, irmão. Você devia estar entendendo isso e aplaudindo o Senhor, dizendo assim: Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda a entender esse negócio. Porque as mulheres começaram a falar com os homens e os homens não entenderam. Mulheres, preste atenção numa coisa. Os homens são difíceis de entender mesmo. Eu sou homem, eu sei como é que eu sou difícil de entender. A mulher pega rápido. Entendeu que Jesus não estava mais lá. Ela não sabia onde Jesus estava, mas ela sabia que Jesus tinha ressuscitado. E ela chega perto dos discípulos, e eu só acho lindo, irmão, quando tem essa passagem aqui. Eu queria que você abrisse aí João capítulo 20. Vamos abrir. João capítulo 20. As mulheres voltam para falar com os discípulos de Jesus e começam a falar com Pedro, com todos os discípulos que estão ali. Olha, nós chegamos lá e Jesus não estava mais na tumba. A pedra havia sido removida e nós chegamos lá, havia só um homem, dois homens, como se fossem homens divinos, né? Homens santos de Deus. Eram dois anjos. E esses dois homens disseram para nós: olha, por que vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E elas contam essa história do mesmo jeito que elas receberam dos anjos. E Pedro, na sua impetuosidade, ele vai e chama mais um e vai lá ver, porque ele queria ver com os seus olhos. E aí chega nessa história. João capítulo 20. João 20. Versículos 6 e 7. Olha só o que diz. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho. Presta atenção nisso agora. Bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Jesus, quando foi enterrado, ele foi enterrado enfaixado, né? E eles colocaram um lenço por cima da cabeça de Jesus. E quando Pedro entra, ele olha todos as faixas jogadas no canto, mas o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Isso tem um significado para os judeus que você nem imagina, irmão. São sinais que Jesus vai dando para eles e eles nem percebem. Qual era o sinal? Quando o judeu estava jantando, quando o judeu estava comendo alguma coisa, quando um judeu come alguma coisa, ele está lá comendo e de repente ele faz assim com o lenço, né, com o guardanapo. Ele diz assim, olha, ele amassa assim e joga assim por cima. O que ele está querendo dizer? Olha, eu acabei, não vou comer mais. Terminei. Mas quando o judeu pega esse mesmo guardanapo e dobra e coloca do lado do prato, o sinal que ele está dando para aqueles que estão servindo à mesa é o seguinte: olha, eu vou ali, mas eu vou voltar. Eu não vou demorar, mas eu vou voltar. Então o meu pano está aqui, ó, dobradinho do lado. E quando Pedro entra no sepulcro, ele olha para o lado de onde Jesus estava, está um lenço que estava sobre a sua cabeça, dobrado ao lado, à parte. Jesus estava dizendo para ele assim: meu filho, eu fui ali, mas eu vou voltar. Eu já estou voltando. Para lembrar daquilo que ele dizia para os seus discípulos: olha, eu vou morrer sim, vão me crucificar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e vou voltar para dar para vocês aquilo que vocês queriam. Jesus está dizendo para esses homens aqui: será que vocês não lembram disso? Será que vocês não estão lembrando das coisas que eu te disse? Jesus está falando a mesma coisa para nós nessa noite aqui. Olha, por que você está triste?
Por que você está entristecido? Por que você está sem esperança? Porque eu só fui ali, mas eu já estou voltando para levar você comigo em nome de Jesus. A volta de Jesus está muito próxima, irmãos. E o inimigo das nossas almas, ele quer fazer com que você se perca com as notícias de sexta-feira à tarde. Mas Jesus está dizendo para você, olha, presta atenção que o tempo já passou e agora já é domingo à tarde e a notícia que você tem que lembrar é que eu ressuscitei. Eu não estou mais morto. Eu não estou na cruz. Tem gente que fica comemorando Jesus na cruz, irmão. Jesus não está mais na cruz. Jesus já desceu de lá e faz muito tempo que ele desceu de lá e está caminhando no meio de nós. Sabe? Às vezes, Jesus precisa dar uma sacudida na gente, irmão. E perguntar para nós, quais coisas que aconteceram? Será que essas coisas vão modificar alguma coisa que eu já fiz na sua vida? Será que essas coisas vão modificar alguma promessa que eu já fiz para você? Será que você não entendeu que eu não sou homem para mentir? E eu não sou criança para voltar atrás daquilo que eu já prometi para vocês? Diz a palavra que eles mesmo assim não conseguiam enxergar Jesus. Mas Deus tem um propósito. E Ele não vai deixar de cumprir o seu propósito na sua vida. E eles estavam caminhando para um determinado lugar e Jesus fez com que ia para um outro lugar. E eles disseram assim, por que o senhor não fica conosco? Sabe aquela coisa que você às vezes pensa assim, olha, parece Jesus, né? Tem um timbre parecido com Jesus, mas ele não é Jesus. Tem algumas explicações para isso. Uma das explicações é que quando Jesus ressuscita, Ele não ressuscita como um corpo físico, normal. Ele ressuscita já glorificado. Alguns dizem isso. E por ressuscitar glorificado, Jesus não tinha as imperfeições que um corpo humano tinha. Então, aparentemente, parecia ser Jesus, mas não parecia. Sabe aquela coisa? Parece, mas não é. E aí, naquele determinado momento, eles sentiram. Porque, irmão, pode ser algo que tenha sido colocado na sua visão. Pode ter sido algo que foi colocado como um óculos na sua vista. Mas quando Jesus fala, Ele se comunica com o teu espírito. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito. E quando eles se comunicam, por mais que você não reconheça, por mais que você não consiga identificar no primeiro momento, mas o teu espírito diz assim, é esse é o Salvador da tua vida, não deixa ele embora não, segura esse homem aí. E Jesus está dizendo a mesma coisa para você hoje, não deixa a bênção do Senhor escapar da sua vida, segura ele aí. Chama ele para o teu lado. Porque a vitória só vai acontecer, irmão, quando Jesus estiver conosco. Enquanto ele andava com Jesus, eles andavam com Jesus, aquela tristeza que Satanás tinha colocado no seu coração não estava mais fazendo efeito. Mas eu tenho certeza, se eles deixassem Jesus ir embora, aquilo ia se estabelecer no coração deles e eles iam morrer. Mas sabe aquela coisa que quando você tem um chamado, nada nem ninguém pode impedir de você reconhecer Jesus? E ele olhou para Jesus e disse assim, olha que tremendo isso, tinha um louvor até que a gente cantava sobre isso.
Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, Senhor, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Sabe, irmãos, um pouquinho antes, Jesus olha para eles e diz assim: vocês são nécios, vocês são tolos de entendimento, vocês são lentos de coração. Será que vocês ainda não entenderam quem eu sou? Parece que nessa hora, quando Jesus faz essa chamada neles, começa a recobrar os sentidos, eles começam a entender realmente quem eles são. Porque Jesus, ele olha para eles, olha só o que significado disso. Jesus diz assim: ó, tolos de entendimento e lentos de coração. Você vai pegar no original, está dizendo assim: será que você não entendeu que você é tolo? Será que você não entendeu que você ainda é estúpido? Será que você não entendeu que você é lento para compreender e crer? Será que você não entendeu que você é preguiçoso? Será que você não entendeu que você é aquele que evita o trabalho que deve realizar? Olha isso, irmão. Olha o que Jesus está falando para esses homens. Se Jesus chegasse para você e dissesse isso tudo para você, o que você faria? Sabe? Nós precisamos entender que o mestre da nossa vida, ele tem todo o poder de fazer o que quiser conosco. Inclusive falar conosco desse jeito aqui. Porque ele sabe aonde tocar nas nossas feridas. Ele sabe aonde mexer para que nós venhamos a entregar a nossa vida realmente para Jesus. Porque ele sabe que se você continuar desse jeito, o seu final é a morte. Jesus jogou a última cartada e disse assim: olha, você não está entendendo? Você não está entendendo que você tem um trabalho muito maior para fazer? Você não está entendendo que o que eu chamei você para fazer não é para ficar com tristeza, não é para ficar amargurado, não é para ficar preocupado com os dias que virão. O trabalho que eu chamei vocês para fazerem é para pregar o evangelho a toda criatura. É para dizer para os outros que existe ainda uma esperança. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Jesus estava dizendo para eles assim: olha, se vocês continuarem nesse caminho, vocês vão começar a pecar. E quando eu começo a pecar, irmãos, eu abro na minha vida a brecha para o inimigo atuar ao invés de Jesus. E aí tudo aquilo que Jesus havia feito nos 3 anos, e realmente ia ser jogado por terra. Jesus está fazendo uma obra na sua vida, mas você precisa ficar apercebido das astutas ciladas do diabo. Sabe o que está em jogo? Quando a gente vai fazer essa eleição, quando a gente vai participar dessa eleição, a gente sabe o que está em jogo. São grandes coisas que estão em jogo. Mas agora existe uma coisa que é muito mais preciosa do que você participar de uma eleição como essa. É saber que a sua alma está em jogo. Existe uma disputa pela sua alma, para te levar para o inferno. E você precisa ficar apercebido disso. Jesus disse assim: será que vocês não vão deixar de ser nécios? Tardios no entendimento? E aí Jesus, ele leva aqueles homens a reagirem. Jesus quer uma reação sua. Uma reação nossa, irmão. Não adianta você achar que você vai ter uma vida com Deus fácil.
Não vai ser fácil, desculpa te dizer. Não vai ser fácil. Se você está achando que você vai vir aqui todo domingo e que vai ficar por isso mesmo, não vai. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser cobrado. Ou por Deus, ou pelo diabo. Davi, um belo dia, chegou numa situação onde Deus olhou para ele e disse assim: escolhe na mão de quem você quer cair. A pergunta que se faz hoje aqui: escolhe aí na mão de quem você quer cair. Na mão de Deus ou na mão do seu inimigo? Palavra de domingo, irmão. Acho que vocês nunca ouviram palavra de domingo assim, né? Palavra de domingo é palavra de bênção. Mas a bênção está, se você ouvir essa palavra, você vai ter vida e vida em abundância na presença de Deus. Jesus provocou aqueles garotos, aqueles discípulos, e Jesus fingiu que ia para um determinado caminho, e eles disseram assim: Senhor, tu fala tão bem. Tive uma pessoa que falou assim: você é tão legal, a tua palavra é tão boa. Mas você imagina se Jesus falasse com você aí: eu queria ser Cleopas. Jesus tocar nas minhas costas e falou: opa, posso andar contigo? Rapaz, era eu que tinha que estar fazendo isso. Senhor, eu posso andar contigo? Não, Jesus vai lá, bate nas costas de Cleopas e diz: eu posso andar com você. Sabe o que Jesus está dizendo para você nessa noite? Está dizendo assim: ó, posso andar contigo? Será que você deixa? Mas preciso te dizer uma coisa: vai ter hora que eu vou falar coisa que você não vai gostar de ouvir. Mas eu vou por aquele caminho ali. Segue o teu caminho aí. Não, Senhor, não. Não, Senhor, já está tarde. Senhor, fica mais um pouco. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Sabe, irmão, eu posso ser antiquado, mas eu não consigo ficar inerte nessas horas, sinceramente. O que Jesus está mexendo aqui comigo é um negócio fora do normal. Eu queria que você estivesse sentindo um pouquinho do que eu estou sentindo aqui. Fica, Senhor. Não vai embora, não. Sabe, irmão, porque se você sair desse lugar sem a presença dele, a única coisa que você vai encontrar é sombra, é escuridão, é malignidade, é maldade. Mas se você pede para Jesus ficar, tudo aquilo que você possa encontrar lá fora vai ficar lá fora, porque aqui dentro só tem espaço para Jesus aqui dentro. E Jesus então resolveu ficar. E aí nessa hora, quando eles entram naquele lugar para cear, eles chamaram Jesus para cear junto com eles. Cumpriu-se aquela promessa de que Jesus estava à porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está pronto para entrar na sua casa. Pronto. É só você pedir. É só você falar, insistir com ele: Senhor, já está tarde. Entra na minha vida, entra na minha casa, ceia comigo.
Me deixa fazer parte do teu reino. Sabe, irmão, é que a gente está muito independente. A gente está muito fora da presença de Deus. Mas ainda dá tempo de chamar Jesus para ceiar na tua casa. Porque vai ser nessa hora, quando Ele entrar na sua casa para comer com você, é que vai ser gerada aquilo que nós chamamos de intimidade com Deus. Quando Ele entra na sua casa, Ele vai ver que a sua casa às vezes está mal arrumada. Ele vai ver que as coisas às vezes não estão tão no lugar como deveriam. Hoje, se Ele for na minha casa, coitado da minha casa. Nem vá. Minha esposa estiver vendo, vai ficar brava pra caramba. Mas se Jesus estiver ali dentro, irmão, tudo vai se fazer novo por causa da presença dEle. E aí Jesus diz assim: o que nós vamos comer? Né? Aquele camarada que chega na tua casa e vai olhar logo a panela. O que tem aí na panela? Abre a panela e tem frango, tem arroz, tem feijão. Diz a palavra que ele foi e pegou o pão. E ele partiu o pão. E aí a palavra de Deus diz que os olhos deles se abriram. Por que não partir do pão, irmãos? Porque eles lembraram que Jesus disse assim: olha, isso aqui vocês farão em memória de mim. Eles lembraram do sacrifício de Jesus na cruz. E aí de repente a palavra diz que ele sumiu, desapareceu. E eles começam a dizer assim: lembra, será que você não lembra que quando ele falava conosco, o nosso coração se ardia, se aquecia? Sabe, irmãos, Jesus, Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer se revelar a você na intimidade. Mas Ele quer saber quais são os seus segredos mais íntimos. É reciprocidade. Se você deixa Ele entrar na tua casa, Ele também quer ver como ela é. E não adianta você querer esconder, quiser colocar debaixo do tapete. Sabe aquela coisa? Vou dar uma ajeitada rapidinho aqui para... Não faz isso não. Mostra para Ele como é que você está. Senhor, essa área da minha vida aqui está bem ruim, ó. Está ruim mesmo. Mas eu sei que quando está aqui, Senhor, pode estar tudo ruim, mas eu sei que Tu é capaz de transformar a maldição em bênção. Mas Ele só vai agir se você for sincero com Ele. Lembra que a gente falou aqui na palavra da oferta? Que darei eu ao Senhor por tudo que tem feito a mim? O que eu vou? Eu vou fazer o seguinte: eu vou tomar o cálice contigo, Senhor. Eu vou pagar os meus votos contigo, Senhor. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, Senhor. Sabe? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Deixar Ele transformar a sua vida. E quando nós chegamos nesse ponto de permitir que Deus conheça a nossa intimidade, que Ele se revele a nós como aquele que ressuscitou. Porque uma coisa é você ouvir falar que Jesus ressuscitou. Outra coisa é você encontrar com aquele que é ressurreto. Aqueles homens não acreditavam que Jesus estava ressuscitado porque eles não haviam visto. Estavam dando uma de Tomé. Senhor, se eu não tocar nas tuas chagas, eu não vou acreditar. Toca, Tomé. Tem gente que tem que tocar.
Tem gente que só de ver já acredita. Tem gente que só de falar já acredita. Qual dessas pessoas você é? Mas você precisa entender que Ele ressuscitou, está vivo no meio de nós. Não ande mais nesse mundo como se Jesus não tivesse ressuscitado, porque Ele ressuscitou. Tem gente achando que está servindo a Deus, mas não está dizendo para o mundo que Jesus ressuscitou. Mas se você entendeu que Jesus ressuscitou e que você precisa tomar um rumo diante de Deus, algumas coisas começam a acontecer. Isso aqui eu aprendi com um pastor chamado Caio Fábio. Caio Fábio era um pastor da antiga. Reverendo Caio Fábio. Irmãos, olha isso que coisa. Para pensar. Eu era um garoto de 10 anos de idade. 10 anos, com 10 anos de idade, eu sentava todo domingo de manhã, em frente à TV, para ouvir esse cara pregar na Rede Globo. Rede Globo. Qual menino de 10 anos de idade senta na frente da TV, domingo de manhã, para ouvir um pastor pregar? Fala para mim. Só eu que conheço. Na minha geração ali, só eu que fazia isso. Deus dá os sinais, né? Deus não dá os sinais? E eu ficava vidrado ouvindo esse camarada. E hoje eu achei uma pregação desse camarada, da época que eu assistia. Ele falando sobre os discípulos no caminho de Emaús. Isso tudo que eu te preguei aqui agora foi inspiração do Espírito Santo de Deus. Tudo até agora. Os 3 pontos que eu vou te passar aqui agora foram do Caio Fábio. Eu estou fazendo isso porque eu preciso ser honesto e dar o crédito a quem tem crédito. Até agora foi o Espírito Santo. Mas daqui para frente foi o Caio Fábio que pregou e eu vi isso. Vi com 10 anos de idade e vi hoje de novo. É por acaso que a gente encontra essas coisas? Não é, irmão. E ele diz assim: se você entendeu o que é a ressurreição de Cristo, e ela vai provocar 3 coisas na sua vida quando você entende o que é a ressurreição. Primeira coisa que ele vai provocar na sua vida é: quem crê na ressurreição de Jesus Cristo vence o pessimismo do mundo. E para pensar se você hoje, eu e você, não estamos vivendo num momento tão pessimista. Por mais coisas que nós venhamos a ter, por mais acesso que nós tenhamos à internet, por mais acesso à riqueza, por mais acesso aos meios de comunicação, nunca existiu tamanho pessimismo na humanidade como hoje. Uns falam de negacionismo, outros falam de socialismo. Ninguém fala de cristianismo. Ninguém fala que existe um Cristo que pode resolver tanto um como o outro. Ninguém fala. Porque estão todos olhando para notícias falsas, notícias mentirosas, ao invés de olharem para a notícia que foi dada domingo pela manhã, quando Jesus ressuscitou e disse assim: olha, eu estou vivo, olha para mim. Para de olhar para coisa mentirosa e olha para mim. Se você entendeu isso, você vai começar a viver de uma outra forma. O pessimismo que o mundo vive já não vai mais atingir a minha vida, porque agora eu não vivo em função daquilo que o mundo me diz para eu viver. Agora eu vivo em função daquilo que Cristo ressuscitado me diz para eu viver. Sabe, irmãos? Nenhuma notícia falsa, mentirosa do diabo vai fazer efeito contra aquele que está em Cristo Jesus. Nenhuma. Por que as coisas estão nos abalando? Sabe por quê, irmão? Porque a gente deixou de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E a gente está olhando com pessimismo para esse mundo. E como é que vai ser depois da eleição? E como é que vai ser ano que vem? Você sabe se você vai vir até amanhã? E se Deus te chamar hoje? E aí? Acabou.
Você vai se encontrar com teu Deus e vai ser julgado por Ele. Mas se você vive segundo a ressurreição de Jesus, agora não importa mais o que o mundo diz para mim, porque o pessimismo do mundo já não toca mais em mim. Segunda coisa, que aquele que crê na ressurreição de Jesus Cristo vence o desespero espiritual que vem do inferno. Não é assim? Você é servo de Deus, é serva do Deus Altíssimo, filha de Deus, mas tu não sente que de vez em quando vem uns ataques para te levar ao desespero? Esses ataques que às vezes te levam para o desespero, eles vêm direto de uma única fonte, o inferno. Vem direto do diabo para você. Mas se você crê que Jesus realmente ressuscitou, que Ele vive em você, nenhum ataque do diabo mais agora vai me atingir. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus venceu por mim, e agora, se eu estou em Cristo, irmão, eu também vou vencer. Ah, então quer dizer que agora, daqui para frente, eu não vou passar por nenhuma tribulação. Mentira, você vai passar. Só que agora vai ter alguém que vai passar junto com você, e esse alguém chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o ressuscitado. Ele está aqui, pô. Ele está aqui junto com você. Ele está dizendo para você, para de achar que você está sozinho, porque você não está sozinho. Eu estou com você. Eu venci. Sabe, hoje, irmãos, a notícia já é outra. A notícia agora é assim, olha, a morte perdeu, porque Jesus está vivo no meio de nós. O diabo perdeu. Ele está ouvindo isso, ele está furioso, porque hoje você está entendendo, eu não preciso mais ficar preocupado com as coisas que vêm do inferno. Hoje eu sou o corpo de Cristo, e agora todas as hostes do maligno estão debaixo dos meus pés. Viva isso, irmão. Viva isso, minha irmã. Coloque em prática. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Deixa que o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Alguma vez você deixou de ser cuidado pelo Espírito Santo de Deus? Faltou alguma comida para você? Faltou algum alimento para você? Você está se preocupando à toa, irmão. É claro que você tem que trabalhar, é claro que você tem que estudar, mas eu sinceramente, falei, Senhor, toma aí a minha preocupação. Estou colocando diante do teu pé. Pisa aí para mim. Cuida aí, Senhor. Sabe? Nós estamos vivendo momentos de desespero espiritual que atingiram muitas vidas. Mas quais foram as pessoas que não foram atingidas por isso? Quais foram? Aquelas que foram seladas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você foi selado, não foi com um selo qualquer não, você foi selado com o sangue de Jesus. O diabo está querendo diminuir aquilo que Jesus fez na cruz, mas a única coisa que ele vai entender nessa noite é que Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades, levou sobre ele todas as nossas iniquidades. Aquilo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, irmãos, curados. Creia nisso. E a terceira coisa para a gente terminar: quem crê na ressurreição de Jesus Cristo, sabe o quê?
vence a morte. Ué, pastor, então não vou morrer? Vai. Mas mesmo se você morrer hoje, não estou profetizando não, tá? Não estou profetizando não. Você não vai morrer não. Mas mesmo que você morra hoje, está repreendido, Senhor. Se Jesus vier te buscar, você vai olhar para ele e vai saber assim, que existe um lugar preparado para mim na eternidade com o Senhor. Jesus garantiu isso, olha, eu vou preparar-vos lugar, diz o Senhor. Eu estou indo lá preparar um lugar, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo. É Ele que está aqui falando com você através da minha vida. Está dizendo para você, olha, não precisa se preocupar nem com a morte, porque em Cristo Jesus nós vencemos até a morte, irmãos. Porque mesmo que esse corpo se corrompa, o homem interior, ele vai crescendo dia a dia até se tornar dia perfeito na presença de Deus. Existe um lugar separado para nós. Jesus está vivo e vem ter com você para restaurar a sua intimidade. E te dizer que é Ele quem escreve a sua história. Preste atenção nisso, irmão. Não é o diabo que escreve a sua história, não. Às vezes a gente dá muito crédito para o diabo. Mas não é o diabo que escreve a nossa história. Quem escreve a nossa história é Deus. Quem escreve a sua história é o Espírito Santo de Deus. E Ele não botou um ponto final na tua história, ainda não. Então continua vivendo, continua fazendo a vontade de Deus, continua crendo que Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Levanta aí, irmão, e começa a aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. É Ele que dá a última notícia. Você entendeu? Não é o diabo que vai dar a última notícia para você, não. E não é o diabo que vai dizer qual é a sua última notícia. Olha, a última notícia do Emanuel é... Não. Comigo não, violão. Comigo não. Eu quero te dizer uma coisa, se você é realmente uma pessoa que crê na ressurreição de Jesus, você nunca mais vai permitir que o diabo dite alguma coisa na sua vida. Nunca permita isso. Está vindo um pensamento aqui de morte, repreende isso agora em nome de Jesus. Eu estou ficando com uma doença. Repreende essa doença. Seja ousado em nome de Jesus. Eu repreendi uma vez, não deu certo. Repreende de novo. Repreendi de novo, não deu certo. Repreende mais uma vez. Vai chegar uma hora que o diabo vai se cansar de ouvir você falar e vai embora. Sabe, irmãos? Teve uma hora que o diabo cansou de Jó. Não dá para aguentar esse cara mais não. Eu faço tudo para derrubar esse maldito, mas o cara continua glorificando o nome de Deus. Eu não vou aguentar mais esse cara, não vou embora. O diabo vai falar isso de você. Vai dizer assim, eu não aguento mais o Emanuel, não aguento mais esse camarada. Ô cara chato, rapaz. Eu vou fazer parte da igreja dele. Está repreendido em nome de Jesus. Sabe, irmão, você precisa entender que o diabo, ele não pode nada na sua vida. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Você entende? Então, se você achar que está tudo difícil, olhe para Jesus, dobre o seu joelho, vá orar e vá buscar a face do teu Deus em nome de Jesus. Amém? Tem um louvor ou não? Não pode? Então manda ver aí. Vamos adorar o Senhor. Jesus.
Liga o violão aí, Marcos. Ligou, Marcos? Som. Aleluia. Oh, Senhor Deus. Agita as águas paradas da minha alma. Amém, Jesus. Agita, Senhor. Misericórdia, Senhor. Com o teu rio, oh, Jesus, que traz vida. As palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito. Sim, Senhor. Derrama o teu Espírito. Vem com o teu Espírito, Pai. Então vem. Vem, Espírito Santo. Como prometeste, derrama o teu Espírito. Sim, meu Pai. Derrama o teu Espírito. Sim, Senhor. Então vem. Oh, meu Senhor. Como prometeste, vem, Senhor. Derrama o teu Espírito. Sim, meu Pai. Derrama o teu Espírito. Deus, em nome de Jesus. Então vem. Vem, Senhor. Como prometeste. Como prometeste, Senhor. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Derrama do teu Espírito, Espírito Santo. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. Deixa o Senhor te sondar aqui essa noite, meu amado, minha amada. Me abraça com os teus braços. Sim, Pai. Com a tua paz, Senhor. Traz a paz, Senhor. Traz a paz. Espírito Santo. Alcança quando me escondo, que me alcança oh, meu Senhor. Quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor. Vem, Senhor. Ame a Ele. Dá-nos o teu amor, Senhor. Então vem. Vem, Espírito Santo. Como prometeste, como tu prometeste, Senhor. Derrama do teu Espírito, Senhor. Derrama, Senhor. Então vem. Vem, Espírito Santo. Como prometeste. Sim, Senhor. Derrama o teu Espírito. Derrama, Senhor. Derrama o teu Espírito. Derrama do teu Espírito, Senhor. Então vem. Como vem sobre nós. Vem sobre nós. Derrama o teu Espírito. Sim, meu Deus. Ouça isso, ouça isso. Teu amor é como de um pai e de um irmão. Sim, Pai. Como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolve quem tu és. Sim, Deus. Teu amor é como de um pai e de um irmão. Sim, Pai. Como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Oh, Senhor. Violentamente persegues e me abraças. Meu Deus. Envolve quem tu és. Sim, Papai.
Então Vem, Espírito Santo. Como prometeste, Como tu prometeu, Senhor. derrama teu Espírito, Derrama do teu Espírito, Senhor. derrama teu Espírito, Derrama do teu Espírito, Senhor. Então Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Derrama do teu Santo Espírito. Sim, papai. Então Vem, Senhor. Como prometeste. Sim, meu Deus. Derrama teu Espírito. Amém. Derrama teu Espírito. Amém, Diga Jesus. mais uma vez. Então Vem, Espírito Santo. Como prometeste. Cumpre, Senhor, Derrama o teu Espírito. a tua promessa em nós. Derrama o teu Espírito. Derrama do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Dedilha aí. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque tu nos ama de uma forma incondicional. Tu és aquele, Senhor, que nos ensina a andar mesmo em meio às adversidades, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque tu és aquele que nos faz lembrar de onde nós viemos e de quem nós somos, Senhor. Que a tua igreja, nesse lugar, Senhor, ela possa caminhar olhando para ti, Jesus. Que tu venha nos ensinar, Senhor, como ter a paz que excede todo entendimento, Pai. Para isso nós te pedimos que o teu Santo Espírito seja derramado sobre cada um de nós. Que tu venha nos ensinar, Senhor, a andar na tua presença. Que tu venha nos ensinar a confiar em ti, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor, não só quando sairmos deste lugar, mas, Senhor, cuida, Senhor, durante toda a nossa vida. Senhor, nos ajuda, Senhor, na nossa pequenez. Senhor, reserva sobre nós a tua presença, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos por isso, Pai, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe. Que você seja aquele que confia em Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua semana, que você esteja com a presença dele todos os dias, em nome de Jesus. Graça e paz. Sexta-feira nós temos a vigília, estaremos aqui juntos em nome de Jesus. Amém? Dá uma confirmada ali, ver se é sexta-feira e sábado é o quê? Sexta-feira então a vigília. Não. Amém? Deus abençoe, graça e paz.